novidade. Tem uma novidade. Quer ver? Quero, vamos. Vamos lá. Vous considérez que Gerson ne fait plus partie de votre effectif aujourd'hui? Sapete la situazione lì, cioè, come la situazione. Donc, actuellement, il s'entraîne seul et vous imaginez qu'il va partir? Lui è in uscita. Eu gostei. Primeiro a pergunta em francês, a resposta em italiano. Você viu? Você poliglota, mas você entendeu tudo. A parte do francês com a legenda, né? Mas no italiano você mandou bem ali, né? Tá, mas eu e o Zé Elias. O Zé Elias também manda. Só que o Zé Elias ele só consegue traduzir de manhã. De manhã cedo ele tem dificuldade, essa hora ele consegue traduzir. Ele falou isso uma vez, de manhã ele consegue fazer depois do meio-dia, é emocionado e tal. Mas até grego, manda um grego. Agora, traduzindo esta situação, Bertozzi, abriu o caminho ou não quer dizer nada? O treinador falou ali que tá... Eu acho que quer dizer sim, porque numa dessas o jogador tá negociável, mas se o negócio não tá andando, você fala assim, bom, eu conto com ele, usa, né? Quer integrar e tal, e na verdade pelo que tá muito claro ali, o professor Tudor não quer ver o Gerson nem pintado de ouro, né? Então, eu falei isso aqui da outra vez, então eu vou ser um pouco repetitivo, mas não tem problema, todos nós seremos com a audiência rotativa da televisão. O que precisa pro negócio acontecer? Um clube querer, o outro clube querer, o jogador querer, o empresário querer, o pai querer, né? Parece que todo mundo quer. Mas todo mundo quer. Então, assim, se todo mundo quer, você tem uma porta aberta. A questão é o capilé. Claro. Mas dá para você compor, né? Uma parte fixa, uma parte variável, ainda de repente uma futura venda. Você tem gente muito especialista nisso, né? O Marcos Braz não começou a negociar ontem, né? Então, e assim, do lado do Olympique de Marseille também você vê, cara, o técnico não conta com o jogador. Eu vou segurar o jogador aqui porque você pode pensar, ok, não vou recuperar os 25 milhões que eu gastei, tá? 1 ano e meio atrás. Isso não vai acontecer. Mas eu vou perder o investimento completamente ou posso recuperar pelo menos uma parte do investimento? Então, se for rubro-negro fosse, eu estaria otimista agora, porque eu vejo uma abertura de porta interessante. Vocês sentiram o treinador um pouquinho incomodado ali, o Tudor um pouco incomodado com a pergunta? Parece um assunto que não lhe agrada. Mas muito. Os poucos minutos do Gerson na temporada tem ligação com o Tudor. Houve um problema entre o Tudor e o Gerson. Sim. Não foi o Tudor que indicou o Gerson, foi o Jorge Sampaoli. Ele estava bem com o Sampaoli, vamos lembrar? Estava, depois de um começo mais complicado com o Sampaoli, me parece que adiantou o Gerson para jogar na esquerda. Isso. E com o Tudor não, né? Já quando houve a troca de técnico, o Gerson perdeu espaço no time, houve um problema entre os dois, não sei se um desentendimento de quero jogar assim, quero jogar assado, não estou jogando. Agora, o que a gente não pode esquecer, e o Bertozzi tocou em um ponto que é muito importante, que o Olympique de Marseille fez um investimento alto para contratar o Gerson, o William, porque me parece que fica uma situação assim, o Gerson não quer mais ficar no Olympique, tá bom. E o Olympique gastou o que gastou no Gerson. A gente faz o que com isso? Tem uma situação aí contratual. O Gerson fez um belo contrato, um contrato extenso. O Olympique de Marseille gastou e investiu para contratar o jogador. O jogador tem o direito de não querer ficar mais no Olympique de Marseille. Mas não é uma engenharia tão fácil. A não ser que haja um empréstimo, a não ser que o Olympique acabe cedendo o Gerson ao Flamengo por empréstimo com valor fixado. É outra coisa. Agora, para ter uma negociação definitiva, caminho, viu? Pode ser. Pensando no Olympique, gastou, porque isso é uma verdade. O Gerson é um ativo, vamos colocar assim, do Olympique. Mal comparando, William, é o Coutinho que a gente falava do Villa. É isso. O Aston Villa fez um investimento alto para contratar do Barcelona. Em 4 meses ele está jogando pouco, 5 meses vai embora. Como assim vai embora? A diferença é de que o Villa parece mais disposto a ficar com o Coutinho do que o Olympique. Sim. O técnico do Olympique. Então, o técnico do Olympique me parece que não faz questão. Não, mas não faz mesmo. Ele não jogou nenhum jogo 90 minutos com esse treinador, né? Tá colocado de lado, vai treinar separado, etc. Ele não me parece fazer questão. Mas os técnicos passam. Joguei na Itália. Era chatão mesmo? Nossa. Mala. Difícil, Zé. Mas ele tava na Juventus, né? Pra piorar ainda. Mais tempo tudo, né? Nossa senhora. Complicado ali. Eu acho que ele é da minha idade, ele é 7'6", se eu não me engano. Você tá bem, ele tá mais acabado. Ele tá mais acabado. Você gosta do Gerson, né? Ele não. Tá acabadaço porque acho que é um cara que guarda rancor, pode ser. Com ele é tudo ou nada. Tudo ou nada. Todos nós já temos experiência suficiente aqui, você que está assistindo também, para bater o olho e saber quando um técnico está incomodado com a situação. Ele pareceu Deschamps falando do Benzema na Copa do Mundo. É verdade. Ele não quer tocar nesse troço. Agora, isso não significa... Não tem só o Flamengo no mundo, né, gente? Verdade. Isso daí é só uma banda do negócio, como o Zé falou, como o Léo falou. Então, para o negócio acontecer, precisa alguém querer, o outro ceder e o jogador querer vir. Duas dessas partes me parecem bem encaminhadas. O Olympique não está fazendo questão de ficar com o jogador, mas também não vai rasgar dinheiro. Claro. Se aparecer uma proposta outra,
Não é, isso não significa que por exclusão o Gerson vai para o Flamengo de qualquer jeito. E aquela história, né, professor? O trunfo, né? Não, e o Tudor falou o seguinte, né, Zé? O que a gente acompanhou. Está em vias de sair. Tá bom. Agora me parece que a dúvida é o seguinte: vai sair como? E para onde? Vai sair como? De que maneira? Quando? O que o Flamengo pode usar como trunfo, e acho que isso vai pesar um pouquinho, também vai facilitar, é a questão do Olympique não ter quitado o Gerson, né? Você acha que são 6,5 milhões ainda? Tem um percentual então, isso importante. tem um percentual importante. Talvez o Flamengo conte com isso. Tá bom, vamos amenizar a dívida. A gente faz aí um bem bolado para poder pagar esses 13 milhões, 12 milhões, ou sei lá, o quanto eles estão acertando ali, porque a gente não sabe realmente o valor, né? Mas eu não vejo o Olympique largando assim fácil, não. Porque você concorda comigo que se realmente de fato o Gerson fosse uma pessoa não grata lá dentro, já não teria saído? Eles já não teriam empurrado de qualquer forma pro Flamengo? Você acha que é uma coisa pontual com o treinador? Acredito que não sei, William. Dos 3 últimos treinadores, com um ele brilhou, que foi com o Jorge Jesus. Com o Sampaoli começou ali, depois se acertou. Com o Sampaoli também fez uma correção de rota, como você lembrou. Às vezes, com esse aí que tá o problema. Sim, às vezes não. A gente não sabe. Porque assim, você tem o dia a dia do Gerson. Nós temos o dia a dia do Gerson. A gente não sabe. Nos treinamentos. A gente não sabe. Porque uma coisa são os jogos. Mas não joga. O treinador pode chegar e falar para ele, não joga porque ele não treina. Sim. Ou ele não faz a função que eu desejo. Você tem várias possibilidades ali e alegações que o treinador pode colocar na mesa e falar. Nós não estamos vendo o Gerson treinar. O treinador pode falar assim, olha, ele não se dedica nos treinamentos, por que eu vou colocá-lo para jogar? Lembrando que o Gerson teve muitos problemas, não só com o Sampaoli, com os próprios jogadores do Olympique. Os caras vinham a público reclamar do Gerson, que ele tinha que correr mais, que ele tinha que se dedicar mais. Então, assim, nós não sabemos o verdadeiro motivo. Não deve ter o lado do Gerson não jogar, mas o porquê? Qual é a opção? É a opção tática, a opção técnica? É o dia a dia? Tem essas variantes. O treinador, agora, ele era um cara chato lá na Juventus, né? Ele era um cara de muita personalidade. Ele era novo, jogou na Juventus lá, se eu não me engano, era zagueiro, jogou com o Ferrara. Ele era bem assim, chato para jogar. E provavelmente ele levou essa chatice dele em termos de personalidade como treinador, para ser treinador. E aí você precisa utilizar mais ainda esse caráter, né, como eles falam lá, para você poder ter o banco, você ter o vestiário, as pessoas te respeitarem. Se você perde um vestiário na Europa, não é igual aqui, que você fica postergando por causa do resultado. Perdeu, os caras mandam embora. Eu lembro no começo da temporada, William, que tinha rumores dele nem ficar. E mal tinha começado o campeonato ainda, porque tinha incompreensões com o elenco, dificuldade de passar a mensagem. De novo, ele é desses caras que não é, cara, bom dia, boa tarde. Aqui a gente tem muito a ideia do técnico paizão, né? Isso. Do técnico que monta o grupo, o ambiente, todo mundo fica muito bem. E assim, muitas vezes a gente fala muito isso quando discute Vitor Pereira, por exemplo, né? Que cara, assim, eu não sou seu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, você faz o que eu mando, é profissional a relação. E ele me parece um cara muito nessa direção. Então, agora, o que talvez a questão do empréstimo possa ser útil? Você não sabe se o Tudor vai ficar a próxima temporada. Então, essa é a questão. E pro Flamengo, assim, é tão má ideia, assim, de repente fechar um empréstimo com uma possibilidade de compra no meio do ano, porque o Flamengo disputa 4 títulos no primeiro semestre, né? Supercopas, no plural, Recopa e Supercopa no caso, Mundial de Clubes e Recuperação Estadual, que tudo bem, vale menos, mas perdeu ano passado, vai querer ganhar. Claro. Então você tem 4 possibilidades de troféu aí no primeiro semestre e se vingar, de repente, voltar a ser um jogador importante pro time, você ganha tempo aí para uma eventual negociação. Então é uma outra possibilidade na mesa. O Olympique não fica como jogador parado, recebendo um bom salário e sem jogar, porque o técnico não conta com ele, e o Flamengo ganharia tempo também para montar uma possível negociação. Isso é um ponto legal, porque vamos lá, o Mundial é daqui a um pouquinho mais de um mês. Isso. Né? Um mês e uns dias aí, né? Começo de fevereiro. Que diferença faz se desse, hein? Eu não acho que essa negociação também vai sair agora já, dia 2, 3 de janeiro. Mas que diferença faria o Gerson para o Flamengo pensando no Mundial, aí já imaginando aquela final dos sonhos contra o Real Madrid? Faria muita diferença a ponto de repente fecha um negócio com o Gerson ali, dia 10 de janeiro, quem já traz, já coloca, já embarca e já vai ser titular no Mundial? William, eu tenho tratado a possibilidade do Gerson voltar ao Flamengo como um acréscimo de luxo. É o melhor grupo de jogadores do continente. Se o Gerson for contratado, ele acrescenta porque ele tem muita qualidade para jogar. Agora, se ele não for contratado, isso não vai diminuir o tamanho e a qualidade do elenco do Flamengo.
vai seguir um elenco que ninguém tem no continente, em relação à qualidade dos jogadores. Agora, se o Gerson for contratado e tiver condição de jogar, por exemplo, no Mundial, não vejo motivo para não jogar. Se ele estiver no Rio de Janeiro, estiver treinando com o grupo, se houver realmente a negociação e ela acontecer, for fechada, acho que o Gerson pode acrescentar. Agora, para mim não muda assim favoritismo. Não Então é que eu quero chegar. Isso também não muda. O Flamengo Não. seria diferente contra o Real Madrid com o Gerson? Eu acho que não seria pela posição em que ele joga. Tá. É um lugar que hoje, por exemplo, meio campo, o Flamengo tem o Vidal ser titular absoluto. Ali está sobrando. Claro que qualifica muito. E nesses termos que o Léo coloca, seria acho que o ideal. Porque empréstimo para comprar depois é o que o Flamengo mais faz. Principalmente com o jogador vindo da Europa. E tem feito bem. Tem feito muito bem. Não tem dado certo. Qualifica, não é assim um cara que chegaria para fazer diferença. Vamos supor que o Gabigol não fosse do Flamengo e o Gabigol estivesse chegando para o Flamengo. Aí eu acho que faria uma diferença maior. Não ser todo de campo, que o Flamengo tem uma fartura muito grande. Agora a gente ensaiou aqui há 2 dias um time para pegar o Real Madrid, tentando povoar meio campo com qualidade. Isso. Mas com ou sem o Gerson? Isso ele... Tinha o Gerson? Fizemos sem e com. Sem e com. Com qualificaria muito mais. Você poderia até botar mais um homem de meio campo. Eu lembro que o Birner tirou o Pedro, sacrificou o Pedro. Foi. A gente Ele tentou tirar o Gabigol ainda, mas a gente não deixou. Tudo tem limite, né? Eu queria mexer demais aqui. Permitiu. Não, eu gostei assim, não, o Pedro não vai sair. Faz os 2 times. Os 2 times sem o Pedro. O Pedro virou terceira opção no Flamengo. No Flamengo virou Pedro. Quando o Pratos Beijo fala no seu coração, Pedro. Saúde e paz a todos. Quando o Pratos fala em acréscimo de luxo, pensa que da maneira que o Flamengo joga hoje, eu não sei como é a maneira que o Vitor vai colocar, tá? Mas como a maneira que o Flamengo joga hoje... Pereira, não o Birner. Esse não tem o que vai decidir de fato o time. Você teria 4 nomes fortes para 2 vagas, né? Que você teria João Gomes, Thiago Maia, Gerson e Vidal para 2 posições. A não ser que o time jogue com 3, aí vai mudar. Aí quem vai sobrar na frente? Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro. Quem que eu não citei? Pedro. Então, você tá falando de... Você nem colocou aí, né, Léo? Bruno Henrique e Cebolinha, por exemplo. Não, tá vendo? Eu nem cogitei o Cebolinha na briga, porque pra mim o Cebolinha hoje é reserva, indiscutivelmente reserva. Não, só vai trazer problema. Você já estaria falando de 8 nomes fortes, dos quais 2 necessariamente vão sentar no banco. Seja um meio-campista a mais ou um atacante a mais. Então, quando você fala em luxo, é isso. Mas, time pra competir por tudo tem que ter jogador bom no banco, Claro. Tem que ter. O Flamengo tem que ter um técnico capaz de... O Flamengo não construiu esse time multicampeão aí com um jogador da base no banco de reservas. Isso pode eventualmente ter, mas hoje você tem 16, 17 titulares. Bem, temos uma tela aí, né, Felipe? Vamos dar mais um pouquinho aqui de Flamengo, que a gente tem a tela da sequência, tem mais assuntos, vamos falar de mais clubes, tá? Fique ligado aqui com a gente no F90. Então, assim, ó, os meio-campistas do Fla para 2022. Nossa, nem lembrava do Pulgar, cara. Pois é. Mas nem eu. Nem eu. O Varela. E de vez em quando eu esqueço do Varela. Então, vamos lá, tem Vitor Hugo, tem Pulgar, tem Thiago Maia, tem João Gomes, tem Arrascaeta. Pelo amor de Deus, dá pra fazer 3 times aí. Vidal, Matheus França. Bom, Matheus França, hein? Sim. Bom jogador. Mas a tendência é que joguem menos. Vai jogar esses menos. jogadores mais jovens. O Flamengo já vem de jogador consagrado. Pode mexer no jogador consagrado. Os mais novos, como que fazem? Os mais novos? O próprio Vitor Hugo também. Agora, também tem o Quinteiro, é bom lembrar, né? Que tá em negociação, também interessa ao Flamengo. Eu sei que o elenco tem que ficar forte, são muitas competições, o Flamengo vai brigar por título em todas, mas é gente pra dedéu, hein, cara? Tem um time no meio campo, são 11 nomes. Ainda precisa do Quinteiro. O Quinteiro é um dos vários jogadores, né, que a gente coloca talento aqui, compromisso uns degrauzinhos abaixo. Você não contrataria? Cara, eu não acho indispensável, assim, se você trouxer o Quinteiro pra ser o reserva da Arrascaeta, ele vai ficar legal com isso? Depende do cara, ele não vai ficar. Eu gosto do talento do Quinteiro. O pacote do Quinteiro não é um cara que me convence. Você acha que ele criaria problema em ser reserva do Arrascaeta? Não tem problema, mas se ele criar problema, ele nem trazer, porque o Arrascaeta é o cara. Ele é inquieto demais. Ele só vai entrar na vaga do Arrascaeta quando o Arrascaeta se machucar, tomara que não. Convocado.
Ou suspenso, que também não é muito caso do Arrascaeta, suspensões. Se você já está trazendo o Gerson... Tem que entender isso. Assim, lógico que tem a quantidade aí, mas se você já está trazendo o Gerson, você já está trazendo naturalmente um substituto para o Arrascaeta. Pode ser também. Porque o Gerson joga nessa posição, inclusive na Europa ele está jogando um pouco à frente. Bem pensado. Ele não tem mais a função que tinha quando jogava com o Jorge Jesus ali, que era um segundo de meio campo, né, um segundo volante, como diria né, o Prats aqui de box to box, que eu falo mesmo. É o cara que sai um pouquinho mais, tal, nas entrelinhas também, que toca um pouco mais a bola, é o responsável pela saída de jogo. Então, eu não sei. Precisa ver se você vai trazer um problema ou uma solução, como o Bertozzi falou, né? Porque depois você tem que administrar uma situação que por falta de sem necessidade alguma. O Everton Ribeiro vai sair? Jogadores de lado de campo. Não, eu não gostei do ano do Quinteiro no River. Tudo bem que assim, o ano do River foi tranquilamente o pior ano com o Galhardo, tanto que depois ele saiu, encerrou o ciclo. Mas assim, foi um ano que ele teve lesão, nem sempre foi titular. O River agora buscou o Nacho de volta, né? Pois é. E até por isso, talvez, a facilidade para o Quinteiro sair. Mas assim, eu tenho dúvidas se vale a pena o esforço, para ser sincero. Mas é um jogador de característica mais próxima do Arrascaeta, né? Que é uma coisa que o Flamengo pede há muito tempo. O Flamengo, inclusive, passou um tempo aí quando necessitava de alguém para o lugar do Arrascaeta, e necessitou muito técnico ali sofreu, esses técnicos do Flamengo sofreram com esse problema, o Renato principalmente, e ali se tentava jogador, por exemplo, que deu o Vitinho. Se você tem um cara de característica mais próxima, eu acho que um argumento para defender a vinda do Quinteiro é justamente essa. Ele é o mais próximo do Arrascaeta de todos esses 11 nomes. Mas o cara tem que entender que ele está vindo, o que o Léo falou aqui, que ele vai ser reserva do Arrascaeta. Mais um a entender isso, né? Tem que entender. Mais um a entender. Cara, você traz... O Arrascaeta, tudo bem, tem Gabigol, tem Pedro, mas o Arrascaeta talvez seja a figura mais sólida, assim. Se você pegar o time do Flamengo e falar quem é insubstituível, escolhe um. Tudo bem. A maioria vai escolher o Arrascaeta. E nós estamos falando... A gente não sabe nem qual é o sistema de jogo que o Flamengo vai jogar com o Vitor Pereira. Eu acho que vai até variar. Se vai jogar com três jogadores de meio campo, como ele estava fazendo. O Arrascaeta pode jogar vindo da esquerda para dentro. Porque centralizava o Thiago, o João e o Everton Ribeiro aqui. Gabigol, Pedro e do lado esquerdo, ou sobrando ali o Arrascaeta, que vinha para um lado para o outro. Como é que vai jogar? Vai jogar com 2 jogadores de meio campo? 2 jogadores de lado, um centralizado e um centroavante, vai jogar com 3-1-2, como vinha jogando antes, 4-1-3-2, como é que esse time do Vitor Pereira vai ser montado? Porque se você, dependendo do sistema de jogo que ele optar, você tem mais do que 2 jogadores numa mesma posição. E 2 ótimos jogadores. Mas não estou dizendo que seja problema isso, a quantidade. Não é isso. Estou dizendo que para você administrar essa situação, você imagina, você tem o Arrascaeta, você tem o Gerson, que pode fazer essa função, e você tem o Quinteiro para fazer a mesma função. Eu não sei se o Quinteiro vai jogar aberto. Não, acho que até por característica não é jogador que dificilmente vai fechar o lado. O Quinteiro é um jogador mais específico para determinada função. Ele, para mim, por exemplo, ele não tem a mesma mobilidade que tem o Arrascaeta. Vai fazer 30 já, não é nem garoto mais. Ele não tem a mesma mobilidade que tem o Arrascaeta, eu acho, pelo menos na minha opinião. Posso estar errado. Sim. O Arrascaeta é muito mais versátil, né? Em termos de procurar os espaços, jogar entre as linhas. Eu acho que em termos técnicos, o Quinteiro é um ótimo jogador, mas o Arrascaeta tem eu acho que tem essa capacidade melhor do que a dele. Então ele é um pouco aquele cara que joga um pouco mais centralizado, o cara que dá um passinho, 2 passos para cá, 2 passos para lá. Então, eu não sei, a gente não sabe. Como que o Vitor Pereira vai armar esse time? Que aí, dependendo, você tem, como eu falei, volto a falar, é um pouco chato, mas serão 3 jogadores por posição. E aí você tem que administrar uma situação que muitas vezes não é legal. Aí você contrata um jogador 6 meses depois e fala assim, eu preciso ir embora, quero ir embora, não estou jogando. Quando o terceiro é um garoto que está vindo dos juniores, é outra história. É diferente. Você traz um cara do River Plate. Mas se você tiver medo desse desafio, você nunca vai trazer ninguém para ser reserva do Arrascaeta. A questão é financeira também, né, professor? Hoje o cara que está na Argentina olha pro Brasil e para ele, a gente discutiu agora do cara que vai para a Europa também. Outra realidade. O cara que sai da Argentina pro Brasil, ele está fazendo uma pedida pro River, que pro River é difícil. Pro Flamengo, talvez, ele olha e bom, vale a pena. Hoje não tem mais competição, né? Hoje, sim, assim, o River Plate não disputa mais com o Flamengo. Se o Flamengo e o River quiserem o mesmo jogador, ele vai pro Flamengo.
Vamos fazer um teste aqui então. O Silvani, meu querido, coloca a tela aí pra gente de novo, por favor. Não é necessariamente o Silvani, né, que manda. Quem coloca a tela? O Silvani tá gostando? Será que eu tô preocupado com a avaliação dele, viu? Ele tá gostando, já mandou mensagem aqui. Tá bonito o negócio. Vamos mudar. Então vamos lá. Você levantou um ponto, você também falou ser substituto do Arrascaeta. Vamos descartar o Quinteiro, vai. Tá cheirando mal esse negócio. O Quinteiro tá vendo o Bernabéu, aquele jogo ajudou muito. Olhando aí neste elenco, olhando essas opções, não tem alguém que possa fazer a função? Então, não precisa trazer o Quinteiro que a gente consegue resolver aqui. Não tem? Eu acho que o próprio Everton Ribeiro pode jogar por dentro. Então, assim, por isso que eu acho que não é uma necessidade. Por isso que eu te pergunto, faria tanta diferença assim um Quinteiro? Será que... porque a gente está falando, é um cara para assumir, né? Se o Arrascaeta vai embora, a gente tem que trazer o cara para a posição. Não, a gente tem que ter uma solução para quando o Arrascaeta, vou bater na madeira de novo, estiver lesionado, ou suspenso, ou convocado. Não tem ninguém que possa fazer uma função tão bem quanto o Quinteiro faria? Ou até melhor? Peraí, o Everton Ribeiro, ele é titular, ele joga na dele. Você está desvestindo uma. Porque se isso fosse fácil assim, a gente não estaria discutindo há um ano uma opção pela Arrascaeta. O Everton Ribeiro já está lá. Só que para botar o Everton Ribeiro lá, você vai vestir um santo e desvestir outro. Mas quem faria a função do Everton Ribeiro? Eu quero um cara de fora, então. Eu quero um cara de fora para, de repente, com a volta, é o que o Zé falou. Depende do esquema que ele jogar. O Bruno Henrique tá voltando. Você pode tem o Cebolinha também, só pra lembrar. Tem o Cebolinha também. Então você acha que tem que contratar esse cara? Eu acho que falta muito tempo esse segundo do Arrascaeta. Para não mexer com os outros. Mas é um problema político, porque ser o segundo do Arrascaeta, primeiro tem que ter qualidade. Então sempre será um cara que vai pensar que poderia estar jogando. Mas é como ser reserva do Rogério Ceni quando ele era goleiro. Só tem que fazer a cabeça do cara. Se bem que o Arrascaeta esse ano já teve questões pro Balgia, né? Ele já não chega. Quando começa a Copa a gente discute, será que ele não tá jogando por causa da lesão? Depois ficou claro que não, mas a gente chegou até essa dúvida porque ele sentiu um pouco. Talvez, assim, se o Flamengo tem informações de que o Arrascaeta vai ficar fora de um número razoável de jogos pelo indício que foi o fim da última temporada, aí talvez a coisa mude um pouco de figura. E precisa, porque a gente já falou aqui, Flamengo sem Arrascaeta é uma outra coisa, muito pior. É muito pior. Mal comparando, é o caso do Corinthians com o Renato Augusto. Vai ter um ano aí que o Renato Augusto não pega o ano inteiro. O Arrascaeta precisa muito desse cara para o lugar do Arrascaeta. Faz 2, 3 temporadas que a gente fala disso. Toda vez o nível caía. E era sempre no improviso, porque não tinha esse cara. Por aproximação, claro, é o Everton Ribeiro. Mas aí você pensa num outro desenho do time. Para o Everton Ribeiro largar a função dele de hoje, de lado, alguém mais tem que entrar. Aí entraria Bruno Henrique, aí é outro time, outro desenho. Que é uma sorte também do Vitor Pereira, viu? Ele vem de um trabalho em que ele mal tinha 11. Você acha que é sorte, professor? Você viu o elenco dele lá, professor? Ele está discutindo se você contrata mais um ou não. É sorte. Ele tem 11. Prates, tem uma tela com 11 jogadores. Uma dor de cotovelo, viu, professor? É um time inteiro. Mas isso aí isso é pergunta para cair na prova. Por que os problemas pessoais do Vitor Pereira resolveram tão rápido, entre aspas? Ele olhou para essa tela aí, filho. Por que a sogra... Ele olhou, chegou a proposta do Flamengo. Deixa eu abrir o elenco aqui. Não, acho que dá para resolver. Você que a sogra ficou... Qualquer problema que eu tenha, dá para resolver. Essa lista para a sogra, né? Falou, o que a senhora acha aí? Vai lá, já tô bem, vai tranquilo, tá tudo certo. O Prates, como historiador do Santos, ficou triste. Agora não entendo. Eu analisando a tela com tranquilidade, obviamente, sempre jornalisticamente, né? Sim, sempre imparcialidade. Assim, quantos cabiam no Santos ali? Todos. Tanto para 11, nada para outros. Não acabava o nome ali. Muitos, inclusive, já souberam. O Santos, Quinteiro é titular. Se o Quinteiro quiser ir pro Santos, lá ele é titular, hein? Não, acho que é melhor não. Quinteiro não. Por que não? O Quinteiro tá vivendo muito do Bernabéu, já faz 5 anos isso daí. Vamos para outro nome. Mas, William, quanto nome lá apareceu, hein? Um monte. Xavier tá discutindo se chega um terceiro para reserva do outro. Isso. E todo nome é bom. Você tá com inveja? Não, deu uma leve depressão, mas vai passar. Deu uma depressão? Deu. Com boa vontade. Até porque se você olhar o elenco inteiro, sua depressão vai aumentar pelo canal. Bruno Henrique, Gabigol. Eu acho que essa caminhada aí que vai salvar. Exatamente.
Já faltando teve isso. bastante Thiago Maia. Hein? Você pensar os três aí já dá uma depressão maior, né? Pode seguir. Mas você traz o Quinteiro ou você resolve ali sem o Não, Quinteiro? acho que não tem necessidade do Quinteiro. Não, com quem que você resolve se faltar o Arrascaeta? Então, ali eu concordo com o professor que você tem de tentar adaptar alguém ou tentar fazer alguém se acostumar a jogar em uma função que talvez não tenha muito costume de jogar. Mas o Vitor Hugo é um jogador muito interessante, é um meio-campista que ele é um volante que pode ser um meia em alguns momentos, Sérgio, muito jovem. E o Flamengo ganhou o que ganhou nessa temporada, Copa do Brasil e Libertadores, muitas vezes sem um brilho do Arrascaeta, porque outros brilharam pelo Arrascaeta. Everton Ribeiro terminou muito bem o ano, o Pedro fez muitos gols, o Gabriel foi muito importante para o time. Ter o Arrascaeta bem, claro que ninguém tem. E se tiver o Arrascaeta bem, ele desequilibra os jogos. Mas o Flamengo ganhou títulos importantes no ano sem o Arrascaeta 100% fisicamente. Eu acho que isso já é um indício Mas de que não às era vezes melhor, ele sem estar Prato, tinindo. Você tendo 11 nomes Eu pro meio fiquei mal com essa tela, professor. Essa tela aí Eu senti teve que deprimiu. Deprimiu. Aguinha com açúcar. É, uma aguinha com açúcar. Essa aqui, tela aí pessoal. qualquer um se sente pobre. Passou mesmo, mal. essa tela. Ela aí, É uma Eu, pobreza. infelizmente, Prato, eu já tô entrando numa fase da vida com o meu time que é assim, eu já tô acostumando Conformismo? O conformismo tá me fazendo mal. Tá isso no tá me ponto de fazendo mal. pouco, você tá no ponto de ônibus ali, o vizinho passou de carro novo, né? Aí ele passou uma vez. É a buzina, ele tá te ouvindo. É o carro do rodízio ainda, que ele tem só pro dia do rodízio. Mas, Léo, ele não passou só uma vez com esse carro novo, ele passou a cada 5 minutos. Eu acho que não precisava ostentar desse jeito. Eu tô ali em Santos 6 da manhã esperando aquele ônibus pra Samambaia, Praia Grande, Aí passou lotado, cheio, Eu não você mostro vai mais lá, também, não. aí passa o cara com o carrão, é mais ou menos essa sensação. Passa o bonde do Mengão. Isso. Mas vocês não acham que para ser uma lista com tanto nome bom, com 11 nomes, tem um time inteiro só de meia? Não devia ter uma solução mais efetiva para o Arrascaeta, em vez de ficar já contando com o garoto, que Mas também o pode senhor fazer não a acha- função, com o Everton Ribeiro. o senhor não Tem acha 11 que nomes ali. Mas essa senhor não garantia acha não que tem, essa- né, professor? Com nenhum nome. Mas o senhor não acha que esse nome é o Gerson? Porque o Gerson, ele tem uma coisa que o Quinteiro não tem e vai ter que brigar para adquirir, que é a moral com a torcida. Sim. O Gerson não. Se você sai Arrascaeta, entra quem? Gerson, beleza. Não, é testado e aprovado. A torcida já vai falar, beleza, tranquilo, já fica mais. Não tem aquela coisa do desafio, ou se vai encaixar, se não vai encaixar, Eu como não- é que o jogador vai reagir. Não sei se é uma visão um pouco quadrada, mas eu enxergo assim pro lugar da Arrascaeta um cara mais meia do que volante, sabe? Um meia mais puro, assim. Uma Você quer o coisa Quinteiro, mais... né, O professor Eu quer o gostei da Quinteiro. ideia. O professor se comoveu com o Quinteiro. Eu sei que o O professor foi em 2018, River e Boca. Depois da. Vai furar o olho, vai levar ele pro Corinthians, né, Eu Prato? sei que o sei. Quinteiro é aquela coisa, aquele gol. risco de ter duas alegrias quando chega e quando vai. Isso. Mas a gente se Não fala a encanta, marca do carro agora, a hein? gente se encanta, né? Tem vários agora. Olha, Antigamente era uma só, agora tem um monte. a gente tá falando aqui. Juan Fernando Quinteiro foi oferecido e alguns times do Brasil, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. O interesse do meia, no entanto, é jogar no rubro-negro. Na Gávea, a diretoria levou o nome a Vitor Pereira e o técnico aprovou a contratação do jogador colombiano que atuou no River Plate da Argentina em 2022. Vitor Pereira gosta das características de Juan Quinteiro e, inclusive, tentou levar o jogador para o Fenerbahçe da Turquia em 2016. O treinador autorizou a chegada do colombiano à Gávea para que seja uma espécie de reserva de luxo de Everton Ribeiro e Jordan de Arrascaeta. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola. Após o aval de Vitor Pereira, o Flamengo abrirá negociações para fechar a contratação de Juan Quinteiro, de 29 anos. A diretoria estava apenas esperando o ok do treinador para intensificar as conversas. A expectativa agora é que o acordo não demore a ser finalizado, pois ambas as partes têm pressa para sacramentar as tratativas. Quinteiro está livre no mercado a partir de janeiro, pois o contrato com o River Plate termina no sábado, dia 31. O jogador recusou a oferta do time argentino e não deve continuar no clube em 2023. Assim, ele vinha estudando qual seria o melhor caminho a tomar e vê com bons olhos vestir a camisa do Flamengo já na próxima temporada. O meia, vale frisar, pertencia ao Shenzhen da China, onde entrou em campo 21 vezes, marcou um gol e deu uma assistência.
O atleta, contudo, não se adaptou à China. Foi emprestado ao River até 31 de dezembro de 2022. Mas, no decorrer deste ano, rescindiu o contrato com os chineses. Assim, após sábado, Quinteiro passa a não ter vínculo nenhum com nenhuma equipe. No River, Juan Quinteiro disputou 36 jogos, marcou 7 gols e deu 7 assistências em 2022. O atleta, no entanto, já havia atuado por outras temporadas no clube argentino, 2018, 2019 e 2020, somando 60 partidas, indo às redes em 12 oportunidades e dando 7 passes para atentos nas 3 primeiras jornadas pelo River.